Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Ela está com todos vocês, eu creio. Hoje é domingo de Páscoa. É o domingo aí em que algumas igrejas celebram a morte de Jesus. E a morte de Jesus, na verdade, ela deve ser celebrada. Feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve, e que todas as sortes de bênção conquistada pelo Cordeiro Santo na cruz recaiam sobre a sua vida, recaiam sobre a sua família e estejam sobre a tua casa, meu irmão, estejam sobre a tua casa, minha irmã. Leve Jesus muito a sério, porque Ele te leva muito a sério. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa mensagem, que o Senhor Deus possa falar conosco por intermédio das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o pastor, teólogo e apóstolo espiritual João, capítulo 19, quero ler a partir do verso 1, diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: Salve-se, Rei dos Judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Então aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. Leve-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Glória a Deus. Creio que todos já identificaram, e nem vou me apegar à contextualização, porque é justamente a crucificação, o julgamento do homem, do único homem e o único Deus inocente que pisou nessa terra, que pisou nesse planeta chamado Terra. E era um julgamento que Deus usou justamente para levar sobre aquele homem o castigo que nos dá a paz. Em sua bondade, em todo o seu amor, Jesus demonstrou, e hora nenhuma ele titubeou, para que nós pudéssemos ter paz na caminhada, para que nós pudéssemos ter perdão das nossas dívidas, das nossas injustiças, para que nós pudéssemos justamente caminhar tranquilos sobre esse mundo. E é o maior ato de amor. O amor, ele não tem formato de coração. O amor, ele tem formato de cruz. E esse foi o maior fato da humanidade. Já tentaram apagar, Satanás tentou fazer com que tudo isso ficasse oculto aos olhos dos homens, mas de nada conseguiram. O que conseguiram, na verdade, foi evidenciar a bondade de Deus transmitida na cruz. E eu quero trazer esses versículos, contemporalizar, porque nós temos uma cruz para carregar, irmão. Nós temos uma missão. Nós que seguimos Jesus temos algo a ser feito também. Logicamente, todo o aparato, toda a provisão, todo o recurso, tudo aquilo que nós precisamos, encontramos justamente na cruz de Cristo, para que venhamos a cumprir a nossa, porque diferente dele, muitas vezes nós fraquejamos. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Diz assim: Então Pilatos mandou aceitar Jesus. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Irmãos, Pilatos era um homem responsável pelo julgamento do Senhor Jesus. A lei exigia que ele fosse julgado, a lei de Israel, e Israel estava sendo justamente governada pelos romanos. Pilatos representava a autoridade romana naquele tempo. Ele tinha poder, ele tinha todo o poder. E em determinado momento o Senhor Jesus fala para ele, ali um pouco antes, que se ele fizesse algo em favor de Pilatos, se falasse, ele tinha poder para soltar, tá? E ele fala, o Senhor Jesus claramente fala para ele: poder nenhum você teria sobre mim se do alto não tivesse dado. E essa é uma verdade. João Batista fala em João capítulo 3, versículo 27, que nada é dado ao homem se do céu não vier. E tudo que vem para a nossa vida vem do céu, irmão, tanto o mal como o bem. Jó, de frente à sua mulher, diante ao seu sofrimento, ele fala assim: eu aceito o bem de Deus, não aceitaria o seu mal. Quando a mulher pede ele para amaldiçoar Deus. E muitas vezes nós nos encontramos nessa caminhada. E saiba, irmão, injustiças
farão parte da caminhada. Eu quero repetir: injustiças fazem parte da nossa caminhada. E é isso que vai acontecer. Mandaram, açoitaram um homem inocente. Injustiça. Aqueles que deveriam fazer justiça por nós, muitas vezes agirão com injustiça. Farão isso. Acontecerá. Não tenha dúvida. É uma forma de Satanás, porque esse mundo jaz do maligno, e é uma forma de Satanás. Vocês acham que é diferente na questão daqueles que governam? O governo desse mundo é espiritual e ele jaz no maligno. Agora nós precisamos entender, irmão, nós precisamos entender que nós não fazemos parte disso. Em Provérbios 22, versículo 8, fala que aquele que semeia a injustiça colherá desgraça e maldade, e será castigado pela sua própria arrogância. A injustiça fala daquilo que nós fazemos com a nossa própria mão. Tudo que nós fazemos com a nossa própria mão é considerado injusto diante do olho de Deus, é considerado com um olhar altivo e arrogante, é considerado maldade e terá uma colheita de desgraça e de castigo. Agora, quando nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus, fala que não há nenhuma condenação. Essa condenação espiritual, ela é dada porque o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. E para isso nós devemos aceitar o seu processo e aceitar as obras de antemão, sabe? Paulo fala em Atos, capítulo 26, que nós devemos mostrar, através das nossas obras, que nós nos arrependemos. Bom, e é dessa forma que acontece. No versículo 2 fala: os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Quero falar aqui rapidamente, irmãos. A coroa de espinhos, ela representa a dificuldade. Em Gênesis no capítulo 3, do versículo 18, o Senhor Jesus descendo ao julgamento ao homem, ele fala que a partir daquele momento, do trabalho dele, ele tiraria o seu sustento, mas que a terra produziria abrolho e espinhos. Mas ele teria que trabalhar agora pelo seu sustento. E entender isso traz uma revelação para nós. O que é o espinho? O espinho, irmãos, significa justamente aquilo que é a dificuldade, aquilo que nos machuca. O espinho é quando nós vamos trabalhar, e se nós nos depararmos com um terreno cheio de espinhos, nós perceberemos que aqueles espinhos têm o poder de machucar. A coroa, essa coroa de Jesus, ela acredita-se, a palavra não fala, mas acredita-se que ela foi feita de um espinho da tamareira. E a tamareira, os espinhos dela chegariam a um tamanho de 30 centímetros, que é aproximadamente isso aqui. Elas perfuraram o crânio do Senhor Jesus. Os espinhos representam as dificuldades da vida, justamente na nossa mente. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, o Senhor Jesus fala que aquele que recebe a palavra, tem alguns que recebem a palavra de Deus e é como se ela fosse jogada num terreno de muito espinho. Quando vem as preocupações da vida e as tentações de seguir as riquezas desse mundo, aquela palavra, ela automaticamente é anulada. E é justamente sobre isso, mas eu quero ler com vocês justamente aquilo que nós temos em Jesus, porque a finalidade da mensagem de Deus é trazer a esperança. E Paulo enfrentou isso. Paulo, nós sabemos que ele tinha um espinho na carne, não é verdade? Vamos ver o que ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus me impediu que eu me exaltasse. O espinho, ele faz parte justamente para que nós não venhamos a nos exaltar, nos orgulhar. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes implorei ao Senhor que tirasse de mim. Em cada vez ele disse: a minha graça te basta. E aqui precisamos compreender, irmãos, todos nós teremos um espinho, todos nós teremos uma dificuldade. Para quê? Para que nós venhamos a depender de Deus. Paulo era um homem de oração, ele não precisava fazer campanha, ele não precisava orar 3 vezes para que o Senhor tirasse. Na primeira o Senhor teria atendido. Quem
pessoas de oração, sabe disso, que o Senhor atende a oração, mas muitas vezes nós pedimos ao Senhor para tirar algo de nós e parece que Ele não tira. Por quê? Porque nós precisamos caminhar na dependência, sem orgulho, em humildade. O espinho refere-se justamente à humildade do Senhor Jesus. Ele merecia coroa de glória, mas carregava por nós uma coroa de espinhos, como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda ao matadouro, por amor a nós. E o manto, Alisson? O manto era um benefício, era púrpura, vermelho, que aponta para o sangue de Jesus, justamente para aquilo que nós temos como aparato. O manto era um benefício de autoridade dada como autoridade pelas autoridades, mas ali ele vinha em forma de vergonha. Então, irmão, dificuldade e vergonha também estarão na estrada. Dificuldade e vergonha também estarão nas estradas. Sabe por quê, irmãos? O propósito original era que nós não tivéssemos pecado. Em Gênesis 2, versículo 25, a palavra fala que ambos, o homem e a mulher, estavam nus diante de Deus, mas não havia vergonha. Era o propósito original. Hoje nós temos vergonha da nossa nudez, e a nudez fala justamente daquilo que quando Deus expõe os nossos pecados, quando os nossos pecados são expostos. A nudez, ela tem essa simbologia, mas eu quero ler com vocês justamente Salmo, versículo 69, versículo 7, que diz referência às nossas vergonhas. Preste atenção o que diz nesses salmos, que é um salmo que fala do servo sofredor, do Senhor Jesus. Ele diz assim, pois venho passando por todos esses sofrimentos, suportando zombaria e vergonha, por amor ao Senhor. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. Ele fala dessa forma, irmão. Olha, muitas vezes passaremos por sofrimentos, suportando zombaria e vergonha. Por quê? Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. E aqui está falando justamente daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Muitas vezes nós caminharemos, meus irmãos, com a nossa dificuldade, caminharemos em vergonha, mesmo, sabe, carregando uma palavra de Deus. Muitas vezes eu enfrentei isso, sabe? Se Deus te deu uma promessa, por que ainda não aconteceu? Isso traz vergonha ao nosso coração. Se Deus está com você, por que eles estão te humilhando tanto? Se Deus está com você, por que você não consegue realizar o sonho da sua vida? Mas eles não sabem, irmão. Eles não sabem. Eles não sabem o que a dificuldade, a zombaria e justamente as injustiças, elas fazem parte daquela caminhada para que nós venhamos a nos manter pequeno. E se manter pequeno é uma escolha pessoal. Humildade não é fraqueza. Eu quero repetir, humildade não é fraqueza. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por injustiças, por dificuldades, por vergonha, por humilhação. Continue firme na caminhada, porque elas estão moldando o teu caráter. Você entende o que outras pessoas passam, e é por amor a Deus, como Jesus passou, que nós também devemos enfrentar. Olha, eles falam no versículo 3, zombavam dele, dizendo, salvem o rei dos judeus, e batiam em seu rosto, irmão. Batiam em seu rosto. Zombaria e afronta também tentarão nos parar. Zombaria e afronta ao inferno, é as armas do inferno, irmãos, e eles usam pessoas próximas de nós, pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, pessoas que teoricamente deveriam estar nos ajudando na caminhada, sabem que nós muitas vezes não carregamos culpa. E quem está em Cristo Jesus, Romano 8 diz que não há mais condenação, não há culpa. E olha, vai tentar nos parar. Nesse mesmo Salmo 69, versículo 19 e 20 diz assim, o Senhor sabe como eles me ofendem, como passo humilhação e vergonha. O Senhor conhece todos os meus inimigos. O desprezo dele cortou o meu coração e estou desesperado. Esperei que algum deles tivessem pena de mim, mas foi em vão. Ninguém veio me consolar. Esses 3 primeiros versículos mostram, irmãos, características da nossa caminhada, características da nossa estrada, características do deserto, características do inverno da nossa alma. Mas Deus converte tudo isso em bem. Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça que mesmo nesses momentos, Deus está ao seu lado. Deus não abandonou Jesus hora nenhuma, embora ele fala no momento em que o pecado entrou no corpo dele, justamente para trazer o castigo, ele fala, uma das frases dele é, Pai, Pai, por que me abandonastes?
Eli, lama, sabe que ele se sentiu abandonado, ele se sentiu desprezado, e é isso o que o pecado faz em nós. É essa a consequência do pecado, uma consequência de desprezo, uma consequência de abandono, como se nós estivéssemos sendo injustiçados. Jesus sofreu tudo isso por nós. E isso vai tentar te parar, mas não deixe. Saiba que Deus está com você. A bondade e a fidelidade do Senhor sempre te seguirá. Sabe, é necessário que nós tenhamos. Isso quer dizer o que, irmão? Que Jesus prova para nós que nós não somos o nosso momento. Eu quero repetir, nós não somos o nosso momento. Ele era rei. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele era o Deus Todo-Poderoso, tinha o poder para parar aquilo a qualquer momento. Ele é o Deus fiel, Rei de toda a força. Ele poderia transformar a caminhada dele de dificuldade em facilidade, mas hora nenhuma ele interrompeu o processo, porque ele confiava na glória que lhe fora proposta. Ele sabia de tudo, e por isso não parou, fez por amor a nós, irmão, por amor a mim e a você. E ele fala, Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora vou trazê-lo aqui, mas que fique bem claro, agora vou trazê-lo aqui, para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Irmão, Pilatos sabia que ele era inocente, Pilatos sabia quem era Jesus. Pilatos tinha sido divinamente avisado por um sonho da sua esposa que Jesus era inocente, que aquele homem era inocente. A mulher dele ficou perturbada, ele ficou com medo, mas mesmo assim não fez nada. Então não adianta, irmão, saber a verdade, não adianta conhecer o Evangelho de Jesus, não adianta conhecer toda a verdade, todo o propósito que Deus tem para você. Não adianta de nada nós sabermos disso se nós não colocarmos em prática. Não adianta saber a verdade e não colocar em prática. Quero ler rapidamente e passar. Eu tenho falado bastante disso, mas eu quero ler hoje Tiago 1, 21 e 22, que diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nosso coração. E fala justamente de um desenvolvimento, de um processo. Ela foi implantada e nós devemos ir paulatinamente nos livrando de toda impureza interior e exterior, de tudo aquilo que nos atrapalha de viver os propósitos de Deus. Mas no versículo 22 ele fala como deve ser feito isso. Ele fala, e lembre-se, coloque em prática a palavra, em prática. Não sejam apenas ouvintes, portanto não se enganem. Porque a pessoa que ouve a palavra, meu irmão, e aceita ela e não coloca em prática, ele está enganando somente a si mesmo. Ele não engana a Deus, ele não engana o diabo, ele não engana nem mesmo as pessoas que estão do lado. E é justamente livrarmos dessa impureza, dessa injustiça, dessa maldade diariamente que nos vai trazer justamente a vivenciar os propósitos de Deus. Pilatos lavou as mãos. Pilatos tentou fazer o politicamente correto. Pilatos tentou, entregar para eles, sabendo que ele era inocente, justamente numa tentativa desesperada de fazer a justiça do seu jeito. Não funcionou. É da forma de Deus. E tem que ser assim. E olha o que aconteceu. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Não reconheceu a divindade de Deus. Homem, sim, 100% homem, mas 100% Deus. Morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Eu quero repetir. Morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. E ele saiu com a dificuldade, a coroa de espinhas plantada na mente, o manto, a vergonha, exposto de frente a ele, de frente a todos. Ele se expôs por amor a mim e a você. Calado, humilhado, ridicularizado. O fez por amor a nós, se expondo a sua nudez. Ele estava ali já praticamente nu, irmão, só com o manto vermelho, com as partes de baixo. Isso para um hebreu, para um israelita, para um judeu, era motivo de muita vergonha. E ele tinha toda condição de parar. Perceba que o futuro está no nosso livre-arbítrio, então use. Ele usou para ficar ali, para sofrer por nós, para morrer por amor a nós. Humilhado, calado, ridicularizado. O fez por amor a mim e a você. Por quê, irmão? Quero ler
Porque tem um motivo, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Em Deus, a nossa dor tem propósito, irmão. Em Deus, meu irmão e minha irmã, acredite nisso, a nossa dor tem propósito. Eu estou pregando aqui para pessoas que não sabem o motivo de tanta aflição, que não entenderam que a vida é um sofro, e talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Olha, Hebreus capítulo 12, versículo 12. Mantenha um olhar, meu Deus, mantenha o olhar, pense nas coisas do alto, pense nas promessas, pense no que Deus te prometeu, mantenha um olhar, meu Deus, firme em Jesus, ou fitos em Jesus, ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que ele sabia que teria depois. E agora está assentado à direita de Deus Pai. Todo joelho na terra, debaixo da terra e nos céus se dobrará diante o meu Senhor. Se dobrará diante ao nosso Senhor. Todo joelho na terra, debaixo da terra, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade. Ele pode fazer todas as coisas. Mantenha um olhar firme, fixo e fito enquanto estiver atravessando pelos momentos de agonia. Acredite, vai precisar, irmão, vai precisar nesses momentos, porque nós sabemos que tem uma alegria que nos foi proposta, uma alegria que virá depois, uma alegria que é de alguém que promete, jamais deixou de cumprir uma promessa, vai nos dar força e esperança para enfrentar a exposição da nossa vergonha. Então não tenha medo de se expor, meu irmão, não tenha medo de se expor, meu irmão, por amor a Jesus. Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se, e era o que Jesus estava fazendo, debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vos exaltará. E aí agora eu quero ir para o final, irmãos, porque fala, quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar, crucifixe-o. Irmão, e aquelas pessoas ali é onde Jesus tinha operado milagres, é onde Jesus tinha operado maravilhas, é onde Deus tinha feito benfeitorias. Muitas vezes vão nos tratar assim, irmãos, em lugares onde nós ajudamos, é dessa forma aqui, ó. Às vezes vão nos chamar de demônio, às vezes vão, sabe? Jesus sabe o que é ser rejeitado por quem mais Ele amou. Israel é a menina dos olhos de Deus. Nós sabemos, sabe? E aqui ele enfrentou a rejeição, por quê? Deram a cruz para ele. Crucificam. Irmão, às vezes será você por você mesmo. Será Deus e você por você mesmo. Mas não negue a sua cruz. O diabo vai tentar fazer com que você negue a sua cruz. Não negue a sua cruz. Jesus não negou a cruz dele. Por amor. Não negue. Mesmo que você enfrente rejeição de quem você mais amou. Mesmo que você enfrente, sabe, a dor de quem quer ver você mal, quer ver você padecendo, quer ver você sofrer. Não negue a sua cruz. A cruz é a nossa identidade. É a cruz que nos dá sentido à vida. É a cruz que revela o nosso verdadeiro amor por Deus. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 9, as palavras do Mestre, versículo 23 diz assim: então ele disse a todos, ele não disse somente uma parcela, aquele que quiser, o futuro está no seu livre-arbítrio, então use-o. Me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz a cada dia e me acompanhar, ou seja, me seguir. Então, o futuro está no seu livre-arbítrio, meu irmão.
Então use, o futuro está no seu livre-arbítrio, minha irmã. Use-a, não tenha medo, não tenha vergonha, não se envergonhe por causa do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para salvar você e salvar os seus, salvar as pessoas que você ama, inclusive pessoas que te rejeitaram. Então não tenha medo, não tenha, vergonha, não se envergonhe por causa do Evangelho. Pelo contrário, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque Ele promete te exaltar. E olha o que aconteceram. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Disse Pilatos, eu considero inocente. Aqui fica justamente uma forte advertência, irmãos, por quê? Essa advertência é justamente contra nós, que não decidimos carregar a nossa cruz, porque quando nós não decidimos, decidem por nós. Quando nós não usamos o nosso poder de decisão, acabam decidindo por nós. Então decida você, porque o seu futuro está no seu livre-arbítrio. Carregue a tua cruz, carregue a tua dor, carregue a tua verdade, porque é a tua cruz que te identifica, que te aproxima de Cristo. Olha, a palavra fala em Provérbios 16, versículo 2, que todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. É nesse momento que nós entendemos que o Senhor está avaliando se nós queremos mesmo sofrer por amor a Ele, por amor, a Jesus, por amor a tudo aquilo que é isso que nos coloca mais próximos dele. E nesse momento nós entendemos, porque Jesus fez tudo isso por amor a nós. Ele tinha fé e esperança daquilo que lhe fora proposto, da alegria, que era justamente a salvação e o resgate de muitos, que alcançaria por meio da cruz de Cristo. Então, a fé e a esperança o levaram até lá. Agora, nós precisamos entender que a fé e a esperança nos trouxeram até aqui. E eu não sei vocês, mas eu tive que matar o ódio dentro de mim para que eu pudesse carregar a minha cruz em amor, sabendo que em Provérbios 16:1 fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final ela vem do Senhor. E eu sabia que o Senhor tinha uma palavra final sobre a minha vida, que não era a circunstância que me rodeava, que não era o meu momento. E eu acredito nisso aqui, irmão, e vou terminar com vocês. Salmos. É o Salmo da sabedoria. Salmo de Davi, Salmo 37. Quero ler do versículo 1 ao 5. Não se preocupe com os perversos. Não fique com inveja dos homens maus. Eles logo secarão como capim, murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente num lugar e desfrutará de toda a segurança. Em algumas versões fala: more com toda segurança na sua terra prometida. Deleite no Senhor, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. E aqui eu quero terminar, irmãos, que tudo que você está vivendo, mesmo que pareça injusto, vergonhoso, dificultoso, mesmo que pareça afronta e zombaria, faz parte do processo, faz parte da caminhada que Deus instituiu para você. Hoje é a Páscoa, que significa pechá. Lembrando que quando nós sentirmos ansiosos e deprimidos, nós podemos lembrar dessas três verdades. Todo problema é temporário e todo problema em Deus tem solução. Segunda verdade, Deus nos ama e Ele nunca nos deixará, independente do momento que estivermos vivendo. A sua bondade e a sua fidelidade seguirão nós todos os dias da nossa vida. E 3, aquilo que Deus tem, a promessa, ela é eterna e ela é uma alegria que jamais ninguém apagará. Você sentirá o gostinho da vitória e terá o orgulho de si mesmo, de ter enfrentado toda dificuldade da caminhada. Então lembre-se sempre que o Cordeiro tem a recompensa do seu sacrifício e entrega a ansiedade para Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe vocês. Até mais, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.